Pois é, pois é. Doutor, eu vou fazer aqui uma pergunta que foi nos mandada aqui pelo Superchat, tá? Hum? Secreta Mails. Rogério Greco concorda que o direito penal do inimigo seria um debate a ser levado em Não, consideração? não. Na verdade, quando surgiu esse debate do direito penal do inimigo, ele surgiu principalmente, né, por conta de um professor alemão chamado Günther Jacobs, na década de 80, né, do século passado, quando Jacobs começou a discussão do direito penal do inimigo. A primeira coisa, o Jacobs é um camarada, obviamente, extremamente inteligente, extremamente articulado. A primeira coisa que ele dizia é o seguinte: olha, eu só sou um mensageiro, não me matem porque eu só sou um mensageiro. E para a galera que não conhece a história do mensageiro, antigamente, ele, usando, né, essa ilustração do mensageiro, ele queria dizer o seguinte: olha, eu só estou trazendo uma notícia, mas eu não criei essa notícia. Porque antigamente o mensageiro ia, né, a pé ou a cavalo levar a notícia. Quando ele entregava a notícia para a autoridade, o pergaminho lá, o rolinho para a autoridade lia. Muitas vezes, quando ela não gostava daquilo que estava escrito, ela matava o mensageiro. Então, o Jacob já se defendendo, fala: olha, eu só sou mensageiro, eu não criei a tese do direito penal do inimigo. Em todos os ordenamentos jurídicos existe algum artigo ou outro ligado ao direito penal do inimigo. Mas quando se começou essa discussão mais forte com relação ao direito penal do inimigo, a gente estava começando aí, né, o auge, né, do terrorismo. Então a gente viu, né, o terrorismo principalmente na Europa, né, nos Estados Unidos. Então, quando se falava em direito penal do inimigo, o foco do Jacobs naquela discussão era efetivamente terrorista. E é engraçado que o Jacobs assim, tem argumentos muito fortes. Ele dizia o seguinte: olha, estranho isso, né? Você fala, né, de direitos e garantias fundamentais, mas esse camarada que é o inimigo, entre aspas, o terrorista, ele quer rasgar a minha Constituição. Ele não quer, né, os meus direitos e as minhas garantias fundamentais. Ele não aceita o meu ordenamento jurídico. Ele quer impor o dele, porque o que se discutia, né, muito era o fundamentalismo religioso, a imposição da Sharia, né, aquelas coisas todas. Mas o argumento dele é o seguinte: porra, se esse camarada quer rasgar o meu ordenamento jurídico, se ele não quer o meu ordenamento jurídico, por que, quando ele pratica alguma conduta criminosa aqui, ele vai se beneficiar com o ordenamento jurídico que ele não quer? Então ele começa justamente a fazer a retroceder, a começar a diminuir ou, na verdade, a anular os direitos e garantias fundamentais quando você estivesse diante de uma pessoa considerada como inimigo. A tese, né, começou a ganhar muita força na Europa, principalmente que viveu, né, esses atentados terroristas. Né, a gente viu lá em Madrid, né, aqueles atentados todos que aconteceram em Londres, na França, o tempo inteiro essa coisa rolando. A gente viu depois, principalmente, né, dos atentados nos Estados Unidos, né? Assim, os Estados Unidos, basicamente, eles nunca foram ofendidos dentro do território dele, né? Então, houve uma exceção ou outra ali na beiradinha e tal, mas dentro, né, do coração, né, em Nova York, era uma coisa assim, sabe, inimaginável. Então, saber que os terroristas conseguiram chegar, né, ao coração dos Estados Unidos. Então, as teses começaram a ficar muito fortes com relação ao direito penal do inimigo. Tanto é que, naquela época, em 2001, o Bush editou os chamados atos patrióticos, né, onde a gente discutia aquela possibilidade, inclusive, do uso da tortura. Então, as pessoas, né, uma vez eu falei isso em pós-graduação, aí tinha uns professores retardados, aí, esquerdopatas, aí começaram a dizer que eu era a favor da tortura, que não sei o quê, fizeram um monte de injeção de saco. Eu estava explicando numa aula que, na Europa, principalmente, já se estava discutindo naquela época o uso oficial da tortura com relação ao terrorismo. Ou seja, você acha que pegaram o Bin Laden como? Como que você acha que as pessoas chegaram até o Bin Laden? 10 anos caçando o Bin Laden. Você acha que os Estados Unidos chegaram como ao Bin Laden? Muito, muito terrorista foi torturado, principalmente nas prisões secretas da CIA, a gente sabe disso. Então, assim, e na Europa eles começaram a fazer uma discussão oficial do uso da tortura. Não é a tortura clandestina, não é a tortura de calabouço, é chegar realmente, como já aconteceu na época da Inquisição, nós tínhamos até um manual de tortura que é o Maleus Maleficarum, né, que era o martelo das feiticeiras, né, 2 inquisidores daquela época escreveram, né, o Maleus Maleficarum, quer dizer, dando até dicas de tortura. Obviamente que eu não sou a favor, tá, galera? Não fica achando que eu tô falando que, pô, eu sofri muito nessa época, cara, quando essa minha aula foi pra internet, porque na época eu fazia muitas instruções no BOP do Rio, aí pegaram as minhas fotos atirando no BOP, fazendo instrução de fuzil, eu de fardamento, eu fui com o BOP na retomada do Complexo Alemão, e aí começaram a dizer que eu botava saco na cabeça das pessoas. A turma é retardada, né, doente mental. Mas assim, enfim, mas a gente discute, né, o Jacobs começou a discutir isso com muita, né, teoricamente, algumas possibilidades. Por exemplo, você punir antecipadamente a pessoa,
não por aquilo que ela fizesse, mas simplesmente por uma ideologia, por aquilo que ela pensasse. Então a gente ia vendo que o direito penal do inimigo ele ia fazendo um retrocesso naquilo que a gente conquistou no direito penal. Porque a gente diz, o Ítalo, que o direito penal é assim, do fato, e não o direito penal do autor. Embora a gente veja muitas pessoas adotando o direito penal do autor, ou seja, punindo ou deixando de punir a pessoa por aquilo que ela é, não por aquilo que ela fez, a gente, né, e aí a gente vê o direito penal do autor direto aí com a aplicação do Supremo no Congresso Nacional. Então, assim, mas a gente tem que se preocupar com o fato do autor, primeiramente, e não com o autor do fato. O autor do fato vai ser analisado secundariamente, a gente vai ver a culpabilidade do camarada, né? Vai ver, assim, realmente, né, o que levou esse cara, o que motivou esse cara a praticar a infração penal, mas o que a gente tem em mira inicialmente é o fato do autor, e não o autor do fato. Então o direito penal do inimigo ele vai retrocedendo e vai trazendo, assim, voltando a um direito penal que foi assim, já ultrapassado, mas é uma tese, mas eu particularmente sou contra a tese do direito penal do inimigo. Já digo logo de cara, antes que a galera comece a me fritar aí à toa. A gente vê que a gente está conversando com um jurista de outro nível quando ele cita malleus maleficarum. Eu nunca esperaria. Parabéns, doutor Rogério Greco. Muito obrigado, excelente. Sim, foi uma aula, né?